o principal calcanhar de Aquiles do trabalho remoto, que é a questão da cultura. De que maneira manter a cultura trabalhando remotamente, né? Construir essa cultura, porque não é só manter. As pessoas saem, as pessoas entram, e tem pessoas que entraram no time e já entraram remotamente. Como trazer essas pessoas, Paulo? E aí a pergunta para você, veja agora se é o primeiro, hein? Veja que a democracia aqui é tudo, né? Como é que você enxerga que esses líderes e essas líderes podem trabalhar com as suas equipes remotamente para fortalecer essa cultura? É, eu acho que tem uma imagem, Otávio, em muitas organizações que às vezes ela é subestimada, você recebe no início do processo seletivo, coloca lá na gaveta e não exercita no dia a dia. São os valores, né? Em muitas organizações você tem o bullseye, né? Que é aquela bolinha com os valores, os princípios, que significa dizer, cara, como é que você vai se portar diante dos desafios? Aquelas imagens ali, elas não existem só para poder cumprir o by the book, né, dar o check em toda a área de RH, em toda a área de pessoas, de que, beleza, estamos enquadrados seguindo um padrãozinho. Aquilo ali tem que se permear por atitudes. Então, eu sempre gosto de utilizar um exemplo quando você fala de cultura, que é o seguinte: aqui, aí eu vou falar pela Mondelez, né? Não sou nem autorizado a fazer essa live pela Mondelez, mas estou usando aqui só informação pública, ninguém vai brigar comigo. A Mondelez ela tem um princípio muito claro, que a gente quer ser ágil, ou seja, para a gente é mais importante a agilidade do que a perfeição. Por quê? Porque a perfeição ela não existe, ela é utópica. E se eu ficar muito tempo ali dourando a pílula, quem tem mais idade sabe desse ditado, né? Se eu ficar ali o tempo inteiro idealizando uma perfeição que não existe, eu vou perder uma excelente oportunidade comercial, eu vou perder uma excelente oportunidade de recrutar uma pessoa que, poxa, talvez seja a chave para poder entregar ótimos projetos executados, eu vou perder o timing. E hoje em dia isso não é brincadeira. Hoje em dia, com a era da disrupção, das inovações, da aceleração, a oportunidade ela está nos detalhes. Eu não posso ficar o tempo inteiro apreciando o trabalho. Nossa, eu vou botar esse PPT, ele está milimetricamente não ajustado com a letra. Cara, não, a gente não está numa era dessa natureza, a gente está numa era de muita aceleração, né? Eu acredito que o ser humano ele nunca vai ser substituído, a gente precisa desenvolver novas skills para a gente ser difícil de substituição, mas o fato da vida é que a gente precisa se adaptar a esse novo contexto. Né, dentro de um processo de aperfeiçoamento contínuo, dentro de um processo de melhorar um pouquinho todo dia. Veja você, se a gente melhorar um pouquinho, 1% todos os dias, no final do ano a gente vai ser 37 vezes melhor, mais de 300% melhor. Né? Então, com base nesse princípio, nessa filosofia, cara, eu estou vivenciando a cultura da empresa. Se o meu gestor pede para eu poder ficar o tempo inteiro mexendo num PPT, mexendo numa apresentação, quanto que o recado principal está ali, o ponto central da discussão está ali para a gente poder resolver o problema, cara, o meu gestor não tem fit cultural com a velocidade da organização para poder atingir os seus objetivos num marco pretendido. Olha que interessante isso. Então, eu olho muito pelas atitudes, assim, sabe? Eu acredito que quando você olha as atitudes das pessoas versus os princípios da empresa, o recado que ela está passando por meio do seu plano de crescimento, por meio dos seus princípios, por meio dos seus valores, você está vivendo a cultura. A cultura ela não está num prédio. A cultura ela não está dentro da tua sede suntuosa, com mármores escovados, aquela torneira maravilhosa, aquela xícara porcelana que veio da China. A cultura não está ali. A cultura está nas pessoas, está na atitude, está na responsabilidade, sabe? A gente está num ambiente no LinkedIn. Nós quatro aqui somos de empresas, de organizações, estamos sempre expostos ali porque somos criadores de conteúdo. Cara,
Olha a nossa responsabilidade com a cultura das nossas organizações para a gente não fazer feio, porque, querendo ou não, por mais que eu esteja ali respondendo por Paulo Samico, rapidinho isso se criou na internet, né, no tribunal da internet, as pessoas vão descobrir onde é que o Paulo Samico trabalha, vai falar assim, ó, o Paulo Samico está tomando atitude, vou mandar e-mail, vou mandar uma mensagem para a empresa XPTO para ela poder se manifestar. Eu tenho que vivenciar a cultura da organização no meu ambiente pessoal, se as minhas redes pessoais são abertas, né, no meu dia a dia. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Então, cara, você viver a cultura e você entender os valores é um sucesso enorme para você ficar totalmente despreocupado. Porque cultura é isso, a cultura está no ser, no pensar e no agir. Perfeito, cara. Essa questão do ser ágil mais importante que ser perfeito, eu achei um golaço, hein? Muito, muito interessante. E Vanessa, como é que você vê isso? Como é que você traz para o seu dia a dia esse fortalecimento da cultura nas equipes remotas? Eu acredito que o fortalecimento da cultura nas equipes remotas seja a maior questão do remoto. De todas as questões, eu acho que a cultura é a mais difícil de reproduzir. E eu pensei muito sobre isso já, Otávio, Paulo, Mari, pessoal que está aqui com a gente, escutando, ouvindo, porque, cara, a verdade é que muitas vezes, ai, RHs, não me cancelem, o problema é que a cultura é fraca. Assim, é o remoto que dificulta. O remoto realmente dificulta, mas se você não vivencia a cultura, que é o que o Paulo estava falando, você não tem como reverberar. E aí tem aquilo que o Paulo falou que às vezes fica na gaveta. Às vezes fica na gaveta porque ele só é verdade dentro da gaveta. Então, para você ter uma cultura forte, especialmente no remoto, galera, antes de tudo, ela tem que ser real. Todo mundo tem que vivenciar isso no ambiente de trabalho de verdade. Todas as atitudes da empresa precisam reverberar esta cultura, todos os pedidos, todos os projetos, todas as ações que o RH decide ou não tomar, todas as formas como os líderes se posicionam. Um exemplo, é muito fácil que no remoto a gente perca o horário do trabalho. Você entra no teu horário de almoço, você começa um pouco antes, você estica um pouco para depois. Isso é super, super, super tóxico. O meu papel de liderança, e eu estou dando um exemplo que eu acho que todo mundo já passou, tá? É olhar quem está ali online e falar, vai descansar que você tem vida? Que eu preciso de você com saúde mental? Né? Então, assim, isso faz parte da cultura da empresa, eu preciso fazer valer. E no remoto a gente precisa se policiar muito mais, porque é muito fácil degringolar. Você não está imbuído no escritório com o mármore, os 40 tipos de cafezinho, caramba. Você tem que olhar para essa cultura todo santo dia e fazer com que ela fazer valer, fazer com que ela seja reverberada em cada atitude pequena sua. Não adianta só nas grandes, tá? Não adianta ter bandeirinha colorida no mês de junho e depois dizer, nos outros meses maltratar a tua equipe LGBTQIAP+, ou pior, nem contratar. Isso tem que ser todo santo dia. E aí, galera, no remoto é mais difícil, porque a gente tem que se policiar mesmo, e também porque às vezes, muitas vezes, até o que vem de comunicação interna, você fala, opa, pera, não é isso que estava no livrinho que me deram quando eu entrei. Então, esse cuidadinho diário de fazer valer o que a gente chama de cultura em ações pequenas, eu diria que é algo essencial. É isso aí, Vanessa, que as ações confirmem as palavras, né? Esse é o Isso. negócio fundamental. E você, Mariana, como é que você vê? Qual é a tua experiência aí tão vasta com tantas startups? Como é que você veio trabalhando essa questão da cultura nessas várias equipes? Pois é, a gente está aqui falando, né, de criar cultura, e eu agora, como empreendedora, eu tenho essa missão de criar a cultura da minha empresa, mas eu tenho uma resposta para isso, que pelo menos foi o que a minha experiência me disse, que eu vivi numa empresa especificamente, eu consegui entender a importância de uma cultura, e a gente só conseguiu levar a cultura em em todo o dia a dia, em todas as nossas decisões, quando a gente tinha um RH estratégico. Então, a minha resposta para essa pergunta é RH estratégico. Mário, o que é um RH estratégico? É um RH que entra no negócio.
ele não fica só colocando na parede, fazendo curso e dando treinamento para as pessoas entenderem o que seria o ideal. Não, ele está ali apoiando os times, apoiando os líderes, fazendo com que a cultura, pelo menos a princípio, ela seja executada. Eu tive a experiência de trabalhar sob a liderança da Olivia Grishek, quando eu era diretora de vendas da Decolar, e era um time novo, era um time que estava recém-contratado, todos os heads eram novos. A Olivia foi a primeira contratada e ela conseguiu levar esse novo momento, essa nova cultura da empresa para todos os times por meio de business partners. Então, nós tínhamos a pessoa de RH ali conosco, mesmo em vendas, ali conversando com a gente, entrando no negócio e fazendo a coisa acontecer. Então, na prática, para mim foi acho que a única vez que realmente eu senti a cultura nas entranhas das pessoas, em cada decisão, a gente respirava aquela cultura, porque a gente teve o respaldo de um RH. Quando eu fui para o mercado de startups, no meio da pandemia, e não sei se todos aqui são habituados a trabalhar com startup, os valores também mudam das startups. É muito comum você ter objetivos que se mudam rapidamente, mas valores também. É uma coisa que, para quem vem do mercado, né, mais corporativo, eu vinha de empresas de capital aberto, eu estranhei muito no início e depois eu entendi que faz parte do jogo, que é assim que funciona, porque é um mercado, digamos, é um negócio, é uma empresa que está nascendo e está crescendo, evoluindo e vai passar por muitas mudanças. Mas eu percebo, especialmente nas startups, que o fundador da startup, ele faz o papel desse RH. E eu trago isso comigo, o exemplo da Olivia, para quando a Ginga crescer, eu ser a porta-voz e a guardiã da empresa até eu ter estrutura para ter um RH e conseguir contratar uma head de RH que consiga fazer esse trabalho que a Olivia fez tão brilhantemente. Então, Otávio, sendo super direto no ponto, a minha resposta é RH estratégico. Perfeito, perfeito. E eu complementaria um pouco do que vocês falaram com o liderar pelo exemplo. É assim como eu, Otávio, procuro fortalecer a nossa cultura, né? E eu acho importante que a responsabilidade seja alguma coisa forte na empresa, eu tenho que ser responsável. Se eu acho que a pontualidade é importante, eu tenho que ser o pontual. Não adianta eu chegar atrasado na reunião e querer que os outros sejam pontuais, né? Se eu quero que uma comunicação seja franca e aberta, eu tenho que dar abertura, né? Eu tenho que ser o primeiro, né? Não adianta eu ficar escondendo o jogo e querer que os outros abram o coração, né? Me parece que quando a gente lidera pelo exemplo, quando a gente traz para o nosso dia a dia, não aquele quadro bonito que está na parede, né? Todas as empresas têm aqueles quadros na parede que são lindos, né? Mas de fato aquilo está sendo usado, as pessoas têm aquilo impregnado no DNA delas, esse é o grande ponto, né? E aí tem várias formas de chegar lá, né? Muito bom, ótima conversa de cultura. Pois sobre cultura, Otávio, eu me pergunto, quem é o guardião dessa cultura? Porque às vezes ele fica perdido no meio da empresa, e eu acho super importante você ter um departamento, a figura de uma pessoa, alguém que ajude as pessoas a entenderem, a vivenciar essa cultura. Quem é o guardião? Pergunte-se, olhe na sua empresa, quem é o guardião dessa cultura? Às vezes não tem. E precisa ser todo mundo, né? Eu acho que cultura, gente, desculpa o chapéu de marketing, Otávio, se você me permite um comentário extra aqui. Claro que gente, sim. Cultura e branding são coisas que precisam ser treinadas, tá? Olha. Se eu não contar para as pessoas qual é a cultura e treiná-las para que elas andem comigo e ajam desta forma, se eu não contar para as pessoas qual é a identidade da marca para que elas reverberem para fora, independente de elas serem marketing ou não, não vai acontecer magicamente. A gente precisa treinar. É verdade. E aqui, Mari, você falou do fundador, né? Certamente o fundador é quem bate o bumbo, né? Essa pessoa que vai, de certa maneira, é a primeira onda da cultura, né? Uhum. Eu trabalho numa multinacional com operação em 26 países. Cada entidade, cada subsidiária tem uma cultura diferente. Imagino. Para mim é muito claro que a cultura nossa aqui no Brasil é ditada por mim, pelo que eu acho importante. Então, cada país nosso está alinhado com a matriz de alguma maneira, a gente segue uma série de guidelines, etc. Mas, certamente, a nossa unidade no Vietnã vai operar muito diferente da nossa aqui, embora as duas tenham SAP. Então, do ponto de vista de processos, como é que a gente compra, como é que a gente fatura, controla estoque, isso vai ser estandarizado pelo SAP. Agora, o nosso dia a dia é muito diferente.
pela questão local. Certamente no Vietnã e no Brasil deve ter uma série de diferenças aí, que eu não sou nem capaz nesse momento de falar, mas cada um é diferente, né? Eu sou de uma maneira, tem outros diretores que são mais calmos, o cara fala mais devagar, tem menos energia, enfim, e cada um vai fazendo e todos procurando fazer o seu melhor, né? Conectados, fazendo com que as ações confirmem as palavras, né? E aí as palavras que forem, as minhas ações têm que estar conectadas, né? Me parece que daqui tem uma série de subsídios aí para que vocês todos possam olhar para suas equipes e ver como é que vocês têm feito e como podem melhorar com esses vários insights que vieram aqui dos meus